Olá, amigos, bom dia. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Eu desejo a você desde já uma semana de muita paz, meditando na palavra de Deus. Que você possa não apenas meditar, mas compartilhar com aqueles que você tanto ama. Nessa semana, no nosso devocional, nós vamos meditar na palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos separadamente. Quero ler primeiramente os versículos 2 e 3, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Agora, versículo 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Graças a Deus por esta palavra. Queridos, aqui vemos alguns momentos bem peculiares desse encontro de Jesus com essa multidão. Jesus havia acabado de descer o Monte da Transfiguração, acompanhado de Tiago, Pedro e João. E os demais discípulos, gosto da expressão, foram deixados para trás. Esse tema, deixados para trás, se tornou um grande sucesso em filmes, seriados e livros, em que, na ocasião, após o arrebatamento, algumas pessoas teriam ficado para trás. Nós devemos pensar um pouquinho nesta questão de Jesus ter levado para o monte e ali ocorrida a transfiguração apenas uma parte dos seus discípulos. Jesus não faz isso porque eles são mais amigos ou confia neles. Há verdadeiramente algo na vida dos demais discípulos que os impediam de estar com Jesus naquele monte. Não sabemos exatamente o que é, mas o que entendemos através do texto é que esses discípulos se deparam com um espírito de confusão quando ocorre do pai deste jovem levar o seu filho para ser curado, para ser liberto, e eles não conseguem resolver. O espírito de confusão que lemos no versículo 14, que diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Esse momento fala de um episódio que nos mostra falta de fé, falta de preparo e falta de discernimento dos discípulos que foram deixados para trás. Veja que esse termo deixados para trás é aqui muito relevante. A multidão, o mundo lá fora, percebe quando alguém está ou é deixado para trás. Longe da unidade com o Pai, essas questões surgem repentinamente. Mas quando Jesus chega, o espírito de confusão não resiste à presença do Senhor. Versículo 15 diz que logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o
saudável. Isso nos mostra que o espírito de confusão se cala quando Jesus se faz presente. Então, ao chegar, Jesus avalia a situação para agir como convém, não como nós achamos que vai dar certo. Deus sabe de todas as coisas, sabe como agir, como resolver, e nós não podemos simplesmente achar que sabemos de tudo. Recorrer a Deus é uma decisão importante. Quando aquele pai se aproxima de Jesus e Jesus avalia o que está acontecendo, no versículo 9 diz que Jesus exclamou e disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Veja que a incredulidade está intimamente ligada à nossa falta de visão espiritual para resolver determinados problemas. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos deixados para trás. Eles estão agora vivendo experiências espirituais, mas com demônios. O texto fala de um jovem com demônios. Mas graças a Deus que Jesus sempre chega na hora certa, nunca chega atrasado. Versículo 20 e 21 diz que eles o trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Veja que é um problema antigo que assolava aquela família. Quantas vezes aquele pai já não havia tentado curar o seu filho, expulsar o demônio através das práticas comuns da sua época? Muitas tentativas frustradas, mas agora ele está no lugar certo, na hora certa. Quando nós buscamos estar na presença de Jesus, nós podemos entender que estamos no lugar certo e na hora certa. E aí Jesus resolve, sim. Ajuda, sim. Expulsa o espírito de confusão, sim. A nossa vida precisa ser uma vida constante na presença de Jesus. Veja que realmente era um espírito de confusão, porque no versículo 22 diz que muitas vezes aquele demônio lançava aquele filho no fogo e na água para o matar. E quando o pai diz: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. O desejo daquele espírito era matar, causando grande confusão. Confundiu o pai, lançando o seu filho no fogo e na água, confundiu os discípulos, tentou confundir a todos. Mas quando Jesus está presente, preste atenção, tudo isso cai por terra. Aquele que se aproxima de Jesus deve, então, ter fé suficiente, não questionar o seu poder. Porque ele tem poder para resolver, sim. Basta ele querer. Basta termos fé para convidá-lo a nos ajudar a resolver os problemas. Quando Jesus chega, tudo volta a ser como Deus quer que seja. No versículo 23, Jesus responde para aquele homem: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus usa a mesma expressão do pai daquele jovem, como se dissesse: você crê que posso? A questão não é, querido, se Jesus pode ou não. É lógico que ele pode. A questão é: quem se aproxima de Jesus deve se aproximar com fé suficiente. O espírito de confusão que ali estava já havia conquistado muitos seguidores. Aquele pai diz imediatamente: eu creio, para Jesus. Ajuda-me na minha falta de fé. Que sinceridade! Podemos imaginar lágrimas escorrendo pelo rosto daquele pai, e ele mesmo não sabia que precisava ter mais fé. Ele estava talvez confuso com a sua própria fé. Assim,
Os discípulos que foram deixados para trás também estavam tanto quanto confundidos. A multidão também já estava contaminada por esse espírito de confusão. Pois, versículo 25 diz que, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Ou seja, eles acharam que o menino estava morto. Esse é o achismo ao nosso redor, em toda parte. Nesse momento, verdadeiramente, Jesus mostra o seu poder. E os discípulos não entenderam bem, porque Jesus tomou o menino pela mão, ergueu e o levantou. Veja que, sem Jesus, o que resta são dúvidas. Esses discípulos estão com dúvida porque foram os que ficaram para trás. O espírito de confusão é traiçoeiro. É sim traiçoeiro. Mas o pior de tudo é saber que há muitos que são deixados para trás porque não têm fé suficiente. São deixados para trás porque não querem ter uma vida ao lado de Jesus. O texto diz que quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E a resposta de Jesus, logicamente, foi: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E quando lemos esta passagem, queridos, no Evangelho segundo Mateus, aparece ainda, além da palavra oração, aparece a palavra jejum. Isso significa que, para determinados problemas, nós vamos ter que ter uma dedicação muito maior para resolvê-los. Nós vamos ter que não apenas frequentar a igreja, mas manter uma relação com Jesus verdadeira. Nós vamos ter que caminhar com Jesus, subir o monte com Jesus, ter experiências com Jesus para que o espírito de confusão bata em retirada. Bom, esta é a palavra que nós separamos para meditar nesta semana, que você possa ter uma caminhada firme com Jesus e, se algum problema surgir na sua caminhada, estando com Jesus, tudo se resolverá. Não fique entre os deixados para trás. Que Deus abençoe você rica e abundantemente e até a próxima, se Deus quiser.